Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado. Já já vamos ouvir o Raí Quadros, nosso colega do Departamento de Jornalismo. Há pouco participou do Conexão. O governador estabeleceu regras importantes para o prosseguimento desse combate ao coronavírus, que é o nosso principal adversário. Aconteça o que acontecer no futebol, o adversário principal é o coronavírus. Estamos aí mapeando o estado do Rio Grande do Sul para ver onde há um perigo maior, onde há a possibilidade de reabrir o comércio, de reabertura do comércio. Enfim, tem muita coisa em andamento e muita coisa rolando no nosso Cadeira Cativa. Cadeira Cativa daqui a pouco vai falar sobre eventos também. Nós temos uma convidada especial, já está aqui no estúdio a Ana Alice, que é comunicadora, é promotora de eventos. Hoje é o dia do profissional de eventos. Chegou a se marcar eventos para o ano passado que deu uma celeuma enorme, né? Como a banda Metallica que ia se apresentar, não se sabia se ia ser na Arena, se ia ser na Fiegs. No fim não foi em lugar nenhum, porque aconteceu essa situação aí do coronavírus. Então, em abril agora, a banda Metallica estaria se apresentando na Arena. O presidente dizia que ia ter o jogo, ou então tinham transferido já para Fiergs, ainda faltavam alguns detalhes. No fim não saiu em lugar nenhum em função do coronavírus. Eu não sei se já está comigo aí o Raí Quadros para falar sobre esse pronunciamento do governador do estado do Rio Grande do Sul. Eu queria que você detalhasse aí, especialmente também as coisas voltadas ao futebol, mas fique à vontade para falar também das principais deliberações do nosso governador. É só para mostrar você aí, até para testar. Daqui 2 minutinhos volta o Raí para que a gente acerte todos os ponteiros aqui, porque nós estamos fazendo a conexão, para usar o nome anterior do Conexão para o Cadeira Cativa. Eu hoje fui buscar algumas informações e tal. 16 ou 17 clubes, tinha um que estava em andamento, ainda não tinha fechado, já reduziram o pagamento, ou cortaram despesas, ou cortaram funcionários, ou cortaram salários de jogadores, ou empurraram, como fizeram o Grêmio Internacional, as luvas mais para frente. Por exemplo, o Flamengo está demitindo profissionais da base. O Palmeiras diminuiu 25% do salário dos jogadores. Daqui a pouco o Maurício Freitas estará aqui e a gente vai fazer um levantamento mais preciso. O Corinthians reduziu até 70% dos salários dos funcionários. O Vasco não pagou nada para ninguém esse ano ainda, para você ter uma ideia, viu, Ana? É um negócio estarrecedor. O Vasco em 5 meses, porque já vamos para maio, né? Dezembro, não pagou 13º. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 5 meses de atraso no pagamento e já pode perder até vínculos e tudo mais. Paga 1, fica devendo 3. É assim que tem funcionado a vida do Vasco da Gama. E o Vasco suspendeu um grupo de funcionários por 2 meses e vai pagar 30% só do bruto. O restante o governo paga um pedaço e depois vai ver se esses funcionários voltam ou não voltam. Um abraço, bom programa. Um abraço. E aí começa a se criar um clima até para poder falar em eventos, e para isso convidamos a Ana Alice, que está aqui. Hoje é dia do profissional de eventos, ela que é comunicadora e organizadora de eventos e promotora de eventos e tudo mais. Já há um clima melhor, mas não há clima ainda para eventos, mas já tem alguma coisa para comemorar, né? O avanço das coisas. O governador já liberando algumas atividades, enfim. Você acha, Ana, que depois disso, o comportamento das pessoas e tal, o povo vai voltar a se animar, haverá um clima logo ali para que tudo volte ao normal, que tenhamos uma vida normal, natural? Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite, Rec. Obrigada pelo convite. Obrigada ao telespectador também, e queria cumprimentar e parabenizar os meus colegas que trabalham em eventos hoje, né? É um grande desafio. Nós sabemos que com a pandemia, né, o mundo mudou, o consumo também está mudando. Nós falamos em consumo consciente, né? Hoje as pessoas estão comprando
assim... O básico essencial. Mas básico e essencial, mas também se preocupando com a sustentabilidade. Quando eu falo em sustentabilidade, eu estou falando não só do meio ambiente, mas também, por exemplo, de pensar no que o meu produto está fazendo de bom para o mundo. Como é que o meu ato de compra vai transformar alguma coisa nesse momento tão difícil, vai ajudar alguma família lá na ponta, né? Tudo isso, agora a população está consciente de que necessita dividir e compartilhar. Os hábitos vão mudar também. Os hábitos... Associado a isso que você está dizendo, produtos de melhor qualidade, preocupado com a sustentabilidade e tudo mais, mas também com novos hábitos, né? Novos hábitos e... Nova cultura. Uma cultura de que, assim, o meu ato de compra vai proporcionar, ajudar alguém. E se eu falo em grandes empresas estão apostando no seguinte, eu compro 1 quilo de alimento, outro vai ser destinado para uma família que precisa. Interessante esse viés. Muda o cenário das coisas também. Sim. Quer dizer, do infortúnio para uma evolução que traga um proveito melhor para a coletividade. Exatamente, direcionado para a coletividade, né? Nós sabemos que algumas redes grandes de supermercado estipularam uma política de que se eu compro 1 quilo de alimento, outro quilo vai para uma organização que vai chegar para uma família necessitada, né? Então, esses consumos estão mudando. E, no sentido, assim, também tem a parte do microempreendedor individual, aqueles que entregam produtos artesanais, né? As pessoas estão tendo consciência de que, eu vou comprar do pequeno porque é o ganha-pão dele. Né? É onde ele vai se sustentar num período de crise. Aqueles mesmos que tinham o hábito de frequentar lojas mais abastadas, de gente com maior poder aquisitivo e tal, que significasse algum glamour, né? Uhum. Esses próprios estão criando consciência. Parece que há um nascedouro de uma nova situação que está abrindo a mente de muitas pessoas. Né? E isso é bom, né? Claro, a pandemia é uma situação muito caótica e triste, deixou desnudo muita situação assim que a gente vê que as pessoas não têm condições, né? Muitas pessoas vivem em vulnerabilidade social, não tem saneamento básico. Tem gente que agora é enxergada, né? Tem gente que nunca tinha sido enxergada e agora é. Exatamente. Né? Muita gente, e assim, nós sabemos que isso ocorre, mas agora ficou explícito que isso ocorre, né? Então, tem muito essa consciência das pessoas comprando dos pequenos também, né? Investindo em produtos e o ato da compra poder beneficiar alguém. E, assim, fazendo esse recorte para os eventos, né? Assim, os eventos englobam vários setores. E, assim, basicamente, a ideia de promover um evento é criar experiências, né? Tipo, pode ser do produto com o consumidor, um casamento, uma formatura, eventos pequenos, né? Então, nesse momento, é um momento de se reinventar. Hoje, nós acompanhamos várias lives, né? Fazendo mais um recorte para a classe artística, né? Hoje, eles estão promovendo em redes sociais as lives, fazendo shows ao vivo, mostrando a sua intimidade, o lar, né? Onde produzem. E isso é muito legal e não é só... Sangalo de pijama de bolinha. Isso, na casa, com os filhos, mostrando a sua intimidade. E além de gerar uma audiência incrível, eles também conseguem ter números incríveis de arrecadação de cestas básicas ou valores para ajudar. Então, as pessoas estão mobilizadas para isso, né? E criou-se um novo hábito de assistir as lives de casa. Eu vou assistir a live, vou gerar ali minhas experiências, né, que o evento proporciona. Vou gerar minhas experiências ali no meu stories, dividir com os amigos. Vai ter um cantinho pro merchandising daqui a pouco. As lives geralmente estão acontecendo com patrocínio. Com patrocínio, com apoio das empresas, né? Então, mas eu acredito que mais adiante, a partir dos eventos ali, porque qualquer evento que for aberto, né, em bar, enfim, gera aglomerações. Então,
particularmente, que falo mais com o pessoal da classe artística, a gente prevê só para 2021 mesmo, né? Abertura de bares, E os eventos de maiores. Natal, por exemplo? Natal de Gramado, vou dar um chute aqui. Tu acha que já começa a cancelar a partir de agora? Espera um pouco mais? Se projeta para fazer alguma coisa mais para TV, para internet? Isso. As empresas agora elas estão se reinventando e criando novos modelos de eventos e experiências, né? Como a gente conversou. Eles podem fazer show de iluminações e luzes. Acho que teve um país que fez isso, né? Em um evento tipo cultural, né? Nesse momento. Então, gerar, por exemplo, uma ideia, né? Promover outras experiências nesse sentido. O show de iluminação que fizesse uma transmissão em TV, YouTube e plataformas, sabendo que nem todo mundo tem acesso à internet, né? Nós sabemos que tem uma camada social que não tem acesso à internet. Sim. Então, é importante incluir essas pessoas também, né? Nesses projetos culturais. Então, é importante também englobar, assim, TV aberta, né? Para que as pessoas, enfim, atingir o máximo de pessoas. Você acha que, então, grandes shows em 2021, alguns projetos que são permanentes, como esse de Gramado e tal, ainda há que se esperar um pouquinho, né? Mas, em princípio, também com limitação de público. O próprio futebol, a gente não sabe se vai voltar com público esse ano. A gente sabe que é quase certo que volta. Agora, com público, é outra história. Então, a gente não tem ainda esta convicção de que o futebol vai voltar ao normal, né? E até na França, na Espanha, estavam ensaiando para ter torcida eletrônica. Para dar um up na cobertura de televisão e tudo mais. São coisas assim, que se criam. Falando de futebol, há o estudo de que pode acontecer jogos no estádio fechado, sem o público acompanhando. Só que, e o risco dos jogadores, né? Claro, tem a proposta ali de toda uma preparação do ambiente, enfim, só que é um risco também, né? Sem contar que uma parte, assim, da receita dos clubes é de venda de ingresso. E como é que os clubes estão se reinventando para isso? As redes, eles estão trabalhando as redes, né, para direcionar para o digital, assim, mudar a estratégia, né? Vai mudar o panorama. Ana, volte outras vezes aqui. Vamos falar sobre outros assuntos também, né? Ana, acerta bem aí. E, com certeza, um dia, tudo voltará a ser como antes. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada mesmo pela oportunidade. Ana Alice, que é comunicadora e promotora de eventos. Eu até, na primeira pergunta, suscitei sobre os grandes eventos. E a Ana já falou bem interessante. Já estamos vivendo um novo momento, um novo viés, né? E as coisas daqui para frente terão alternativas distintas. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Falamos agora de eventos que tem muito a ver com futebol. Futebol é um evento, né? E a Ana falou um negócio interessante aí, né? Tem que criar alternativa de faturar. Os artistas estão faturando em casa, com milhões e milhões de acessos. Os clubes, de repente, vão ganhar dinheiro também com isso. Já tinha muita gente, o Grêmio mesmo não vivia mais de arrecadação de campo. Né? Vivia porque descontava lá na finaleira do contrato. Sabe qual que é a dificuldade que os clubes vão ter, Rec, para se reinventar? Sim. Primeira delas, os clubes não têm os direitos de transmissão pela internet. Isso aí está na mão da Globo. Segunda, como... Sábio Fernando Miranda tentou ensinar. Mas aí os toscos dirigentes, eu sempre digo o seguinte, a gente pode não conhecer o métier, mas tem que se cercar bem. Tem que buscar quem conhece. Buscar quem conhece e colocar a atualização tecnológica, científica, isso tem que estar sempre, sempre, sempre ao lado dos grandes dirigentes. Não é possível. Mas então, Rec, primeiro ponto é esse, primeira dificuldade. Segunda dificuldade... O Sopa, quantas vezes disse aqui nesse programa? O Sopa, nessa última negociação de contrato... O Sopa urrava aqui. E aí expulsaram o Sopa porque era chato do Conselho Deliberativo do Internacional. Tinha que ter expulsado algumas malas que tem lá. Não, mas aí se a mala bate palma, segue, vai. Plaqueteia,
Segundo ponto que dificulta para os clubes, boa parte da receita deles vem ou da TV ou dos sócios. Com portões fechados, como que os clubes brasileiros entregam para o sócio, na maior parte das vezes, ingresso no estádio, esse sócio tem que ser compensado. Como compensar ele? Com desconto no Premier, por exemplo? Mas aí afeta o que os outros clubes recebem também. Então é um cálculo bem complexo, por isso que os clubes têm que se reinventar, só que eles têm muitas amarras, né, Rec? Olha aqui, ó, fugindo um pouco do trivial aqui, a Fernanda Lima fez um texto emocionante para o pai internado com coronavírus. O pai, um grande amigo meu lá, quando eu comecei a carreira, muitas entrevistas fiz com o Cleomar Lima, presidente de várias associações esportivas do Rio Grande do Sul. E ela escreveu um texto emocionante, até não gosto muito de entrar nessa área, porque eu choro em velório de estranho. Então, é melhor eu não me... Reage, pai, reage, por favor. Tu me fez coragem, tu me fez valente e destemida, agora coloca em prática tudo que me ensinou. Um trecho de carta aberta. Ela que é uma grande gremista, uma grande atriz, apresentadora e tudo mais. E o Cleomar Lima está com o coronavírus, né? Então, o texto emocionante, né? Escrevo essas linhas para fazer uma homenagem ao meu careca e principalmente para compartilhar com as pessoas a difícil realidade de ter um familiar doente, e aí vai. Fernanda Lima, é isso aí, tem que botar a emoção para fora, porque não adianta nada, ficar guardando, arrebenta o peito por dentro e... né? O Dani Dubin disse que a troca não foi boa, ele não quer que tu fique aí, vai apanhar em casa, Dani Dubin. E agora... Eu entrego tudo aqui. Mas vai dedurar os amigos em plena quarentena. Não, é isso aí. Tomara que tome uma chapuletada na orelha. A patroa deve estar te ouvindo, tá do lado ali na quarentena, estão tudo em casa. Mas ele fez uma brincadeira, porque ele é um cara gentil. Não vai querer tu achar que tu é bonitinho agora. Olha, a Fernanda acha que eu sou lindo. Não a Lima, né? Vai. Tem outro que se acha bonito que está na linha também. O Maurício Dulac. Maurício, né? Os Maurícios são assim. Tudo que é Maurício é metido. Agora também tem uma frase, viu, Maurício? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Olha, então, sempre tem um chinelo velho para um pé torto. Nós nos arrumamos, né? Dona Lisiane que o diga, né? Exatamente. Eu estou falando sobre mim mesmo, sobre eu mesmo. Maurício Dulac, grande abraço, seja bem-vindo aqui. Vocês que estão marcando mais uma etapa nas suas carreiras, você e o Odair, aí no Fluminense, e parece que a coisa vai dar samba. Começou bem, deu uma caidinha, depois reagiu de novo. E tá indo, né? Tá indo. Ainda tá vivo no Campeonato Carioca, tá vivo na Copa do Brasil. Enfim, seja bem-vindo aqui, amigo. Muito obrigado, Rec. Prazer estar no programa de vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. A gente faz a avaliação do nosso trabalho, né, pelo que a gente conseguiu produzir até agora, com essa remontagem de elenco. Estamos muito felizes aqui no Rio, né, tanto eu quanto o Odair, uma cidade muito boa, um clube muito bom, que nos recebeu da melhor forma possível, e agora esperando para colocar o nosso trabalho em prática de novo e em busca dos objetivos. Tá saindo a grana aí ou tá de 3 em 3 meses? Não, Rec, o clube tem dificuldade, né, como acho que todos os clubes do Brasil, né, tem algumas coisas pendentes, mas a gente confia muito no presidente, é um cara que batalha muito e não está nada fora do normal, fora do que os outros clubes têm acontecido também com os outros clubes. Está tudo dentro de uma normalidade, que é o nosso mundo do futebol, que não é normal, né? Não, você está dizendo que então está dentro de uma suportabilidade, né? Porque atrasa um pouquinho, paga um pouquinho, vai administrando. Bom, aí dá para encarar, né? O problema maior do Rio aí é o Vasco da Gama, né? O Vasco parece que não pagou nenhum salário esse ano ainda. Aí é complicado, inteiro nenhum. Deve ter pago pedaços e tal, ou deixa a imagem para trás, ou pago fixo. Mas essa era de coronavírus tem que compreender. Vocês também vão ter que baixar os salários aí, ou Dulac? Isso foi uma ação que todos nós tivemos, né, Rec, de diminuir um percentual do nosso salário, né, para ajudar aquelas pessoas do clube, né,
que ganham menos, né? Então, foi uma coisa eu acho um bom senso, né? Não sei se seria essa a melhor palavra, mas seria, né, um bom senso nosso de ajudar essas pessoas que recebem menos, e a gente podendo sempre ajudar, a gente vai fazer isso. Dulac, vocês estão fazendo preparação física virtual? Isso já começou? Vai começar? Porque o governador do Rio aí, em princípio, não vai liberar tão fácil o reinício do Campeonato Carioca. O Flamengo está pressionando, porque está também endividado, pegou 90 milhões no banco, não está mole para ninguém. Como é que está andando essa situação aí, Maurício Dulac? Exatamente, né? A gente conseguiu a comissão técnica, né? Liderado pelo Odair, pelo Marquinhos, a gente conseguiu criar um modelo de intertemporada, pode ser dita online, em home office, aí são diversas nomenclaturas, né? Mas a gente está fazendo e vai começar, se não me engano, a partir de segunda ou terça, com os jogadores, esse tipo de trabalho, para que a gente possa, né, ministrar alguns treinos e fazer com que os jogadores, no momento que for necessário começar, pelo menos eles estejam dentro de não posso falar de uma normalidade de treinamento, mas um pouquinho melhor do que estar sem treino, né? Quem é o preparador físico aí? É o Marcos Seixas, que é o preparador físico da seleção olímpica, foi campeão olímpico com o Odair em 2016, então ele está aqui conosco. Já estava, na verdade, né? Tá formando um time bom, hein? Tá formando um time bom. Só gente que conhece do métier, porque é o que nós estávamos falando aqui, tem que se cercar bem de gente que conhece, porque senão complica o processo. Diga, Maurício Freitas. Não, e nessa linha, do lá que você falou desse trabalho físico com os jogadores, o que é possível também realizar no lado psicológico, que afeta todo mundo que está parado em casa, todo mundo que está tendo que cumprir essa quarentena, mas no caso do jogador de futebol, acredito que seja uma das grandes preocupações de vocês também, né? Perfeito, Maurício. Isso é uma preocupação nossa, né, do Odair, minha, e inclusive a gente já está preparando um material, né, para falar sobre isso, falar sobre o que a gente já conseguiu produzir, né, mostrar coisas boas do nosso time. A gente tem essa atenção com o ser humano, né, uma coisa que é do Odair, que é minha, que a gente aprendeu, né, ao longo desses anos, que é a preocupação com o ser humano, né? Então, muitas conversas, muitas ações que a gente vai promover a partir de agora desses treinos que nós vamos promover para os atletas. A gente vai buscar também essas ações. A gente tem uma psicóloga que trabalha no clube, né? Então ela vai também agir nessa forma de dar uma ajuda para os jogadores nesse momento difícil que é para todo mundo, né? Eu vejo que, alongando um pouquinho, eu vejo que nós todos, né, temos que nos adaptarmos a esse novo método que a gente vai ter que colocar em prática, né? Agora, Dulac, o amadurecimento profissional aí, indo para um centro muito difícil, como é o Rio de Janeiro, dá a entender, até porque aqui era a aldeia de vocês, que é maior ainda, né? O progresso que se faz indo para um grande clube e enfrentando um desafio terrível, que é encarar, por exemplo, um Flamengo, né? Que é hoje o melhor time do Brasil. Até quanto isso faz vocês ascenderem na carreira? Rec, eu acho que está sendo uma experiência para nós fora de série, né? Comentou muito bem aí, aqui a gente tem o time do Flamengo, que nós enfrentamos algumas vezes com o Inter, e nós enfrentamos 2 vezes hoje, esse ano, né? Primeiro com uma equipe sub-23 muito bem treinada e com muita qualidade, e depois nós enfrentamos a equipe principal, né? Tivemos um mau início de jogo, mas, né, se for contar, pegar o jogo inteiro, o jogo terminou com 3 gols, ou se não, 2 ou 3 gols anulados nossos e um 3-2, que o empate seria nosso, né? E eles caindo no chão, fazendo cera, algumas coisas interessantes. A gente acha que o trabalho vem sendo bem feito, né? Uma questão de evolução, né? Porque a gente montou um time todo novo, junto com o presidente, né? São várias peças novas, colocando muitos meninos da base para jogar, né? Pensando nessa questão do futebol.
com uma característica diferente que a gente tinha no Inter, né? Com características individuais para fazer um outro tipo de jogo, né? Maurício. Bom, Dulac, pensar em contratações, pensar em reforços é algo que é difícil, até pela situação financeira dos clubes. Vocês aproveitaram esse momento para daqui a pouco acompanhar mais de perto vídeos da base? O que tem de garoto que pode surgir daqui a pouco no Fluminense, que é sempre uma das grandes escolas reveladoras de atletas e que pode reforçar vocês? Tem guri de 16 anos, o Pedro, né? Não, Miguel. É. Então, pá, é um troço... Tem que buscar cada vez mais, né, Dulac? Sim. Na verdade, a gente já fazia uma metodologia que foi criada por nós, né? Já implantamos nos 2 anos que tivemos no Inter, a gente implantou a metodologia que é de treinar sempre com 3 times, né? O primeiro e segundo time com atletas mais experimentados e o terceiro time é sempre com meninos da categoria de base, né? Quando nós assumimos o Fluminense, a gente fez questão de continuar fazendo isso, né? E aí vão surgindo vários atletas, né? Tem vários atletas que vão surgir durante o ano ainda. E aqui no Fluminense a gente tinha a possibilidade de treinar junto com a equipe sub-23 no campo ao lado, né? Então ficava um pouco mais fácil essa questão de observar melhor os jogadores, de ter um pouquinho mais de liberdade na verdade, liberdade para ver, para visualizar, né, esse tipo de jogador novo e conseguir colocar durante os nossos treinos. Mas o Fluminense sempre foi uma equipe que, como cultura, teve de revelar jogadores da categoria de base, né? Ainda dá para buscar o título, né? Mas tem que ganhar as 2 restantes da fase do segundo turno, né? Da Copa Rio, né? Taça Rio, né? O Flamengo ganhou a Taça Guanabara, tem que ganhar a Taça Rio, ou então ser o melhor, né, entre todos na pontuação geral para disputar com o Flamengo. Exatamente. Aqui no Rio tem essa possibilidade, a gente fazendo a melhor campanha geral, mesmo não sendo campeão da Taça Rio, a gente faz a final contra o time que for. Por exemplo, se for o Flamengo, né, novamente campeão, a gente ainda faz a final contra eles num outro tipo de competição. E se for um outro, daí esse outro enfrenta o Flamengo. Aí é que eu acho que tem o enfrentamento e depois tem mais um jogo. Tá certo. Aí, e sabe que alguns dizem que é esdrúxulo isso? Mas esdrúxulo também é o time que faz mais pontos não ser o campeão. Então, quer dizer, esdrúxulo por esdrúxulo... Se mistura as duas fórmulas para... É claro que o lógico seria o campeão dos 2 turnos é campeão, carioca, né? Só que daí o outro faz mais pontos no geral, também é um justificantes, né? Valeu, Dulac. Grande abraço. Muito obrigado, prazer em falar com vocês. Até uma próxima, sempre à disposição. Quer dizer que agora vocês levam 2 cuias pro treino de chimarrão, quando voltar, cada um com a sua cuia. Na verdade, tem no CT lá tem o Muriel, tem o Odair que gosta. Eu não sou um cara muito chegado no chimarrão, não, mas os 2 gostam bastante de chimarrão. Opa, então tá. Valeu. Obrigado, Dulac. Valeu, grande abraço. Grande abraço. Nós temos números atualizados e é estarrecedor o que aumentou em um mês o número de mortes no Brasil, né? De 241 mortes para 5.901. É um negócio assim... E o ministro... inacreditável. Em 4 dias nós tivemos 1.600 e tantos mortos. Né? E aí, Rec, o ministro Nelson Teich hoje já disse que é bem possível que nas próximas semanas ou nos próximos dias nós passemos a ter 1.000 mortes ou mais por dia. Que nós teremos o nosso número agora, que por enquanto está em 400, 300, 500... O próprio ministro já disse que, olha, é questão Tomara de dias que ele não tenha razão. para que se chegue em 1.000. Tem um estudo de uma universidade do Reino Unido, que foi a mesma que convenceu o Boris Johnson a modificar a estratégia do coronavírus, que fala que nos próximos dias, até o início da próxima semana, nós podemos dobrar o número de mortes que temos atualmente no Brasil. Vamos fazer um intervalo, porque tem sempre novos convidados, então, sempre que a gente puder dar uma agilizada aqui, a gente dá. Os testes esses do Campeonato Gaúcho advirão lá da região do governador, da Universidade de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas. Só que eu não sei qual é o preço que eles vão vender para o Rio Grande do Sul, aqui para a Federação Gaúcha de Futebol. De R$ 80 o teste subiu para 400.
O custo é mais ou menos 80 para comprar do fornecedor. E aí, os laboratórios, se você, Luiz Carlos Reck, quiser ir num laboratório, pagar do seu bolso para fazer o teste, está R$400. Sim. É nesse sentido que de 80 subiu para 400. Então, por isso que tem esse cálculo de 80 subiu para R$400. Então, é essa a avaliação. A Universidade de Pelotas, que você citou, é também a instituição que está coordenando os estudos que são feitos aqui no estado, né, Rec? Para identificar o número de casos que não estão entrando no sistema. Fazendo aquela projeção de quantos mil casos não aparecem. Bom, mas agora eu fiquei nervoso, porque se o ministro da Saúde prevê mais de 1.000 casos por dia, vai aumentar o nosso percentual aqui também. Tomara que não aumente o percentual. Vai aumentar o número, mas tomara que o percentual continue ínfimo, assim como está, porque aí não teremos tantos mortos no Rio Grande do Sul, né? E aí acontece o seguinte, Rec, uma notícia que saiu agora há pouco no UOL. A Justiça determinou lockdown em algumas cidades do Maranhão. Lockdown é o fechamento completo, inclusive de serviços básicos, como o supermercado. A Justiça determinou em algumas cidades do Maranhão por conta da superlotação dos hospitais, para que não se chegue no ponto que está o Amazonas, por exemplo, que as pessoas já estão morrendo em casa, porque não conseguem vaga nos hospitais. E diga-se, a bem do conhecimento geral, que todo mundo que pôde estocar alimento já estocou. Está faltando alimento em tudo que é lugar no Maranhão não, em Manaus, porque já se previa isso. Então, pequeno comércio, grande comércio, esses conseguiram faturar enquanto abertos, porque já alguns já estavam fechados, né? De volta, o Raí hoje deu uma chegada no presidente da República, né? Deu numa... Raí do São Paulo, né? Não é o nosso Raí. Não aqui, é o Raí Quadros. Não, por favor, é o não Raí, é o nosso Raí Quadros. Da Copa de 94. O Raí, em uma live hoje, uma participação que ele fez em um programa do Globo Esporte, ele disse que gostaria da renúncia do presidente, porque está tendo decisões atabalhoadas, porque caso ele perca de fato a governabilidade, porque está tendo atitudes irresponsáveis, está indo contra a OMS, e disse que teme pelo retorno do futebol. Isso aí é complicado, porque também é o seguinte, eu tenho usado essa expressão aqui, tanto aqui quanto na Grão. Nós não podemos demonizar o futebol. Ônibus lotados, supermercado lotado, shoppings lotados e tudo mais, significam o mesmo risco que o futebol. Não é porque o futebol tem contato físico, tem não sei o quê, e vai passar um contingente pequeno, de gente bem alimentada, de jovens. O presidente da República até usa e abusa desse negócio. Já viu pegar em atleta? O René Simões também falou aqui, nenhum atleta pegou, né? E quem pegou curou, né? Mais ou menos, já teve atleta... Mas não morreu, ninguém morreu, né? Mas tem atleta em coma. Ah, sim. Teve um atleta que chegou aí a entrar em coma. Mas daqui a pouco tinha outros problemas junto também, né? Hoje morreu uma pessoa de mais de 90 anos. O último que morreu no Rio Grande do Sul não tem mais de 90 anos? Se eu não estou equivocado. Tinha outros problemas ainda. Então, há que se definir bem as situações, porque senão a gente vai demonizar o futebol, aí não vai voltar nunca mais, né? Porque se o vírus vai segurar até o final de 2021, ou a gente adquire, não é nem coragem, é uma convicção, não é coragem. Porque coragem a gente tem, né? O cara que nasce no Brasil já tem que nascer com coragem, né? Senão, é tanta coisa. Ontem o doutor Ivan me perguntou fora do ar, Rec, tu tem mais medo do coronavírus ou de ser assaltado na próxima sinaleira? Então, essas coisas, óbvio que tem que distinguir uma coisa da outra, né? Então, mas aí entra Ijuca Pirama, né? Não difere o covarde do forte, pois chorastes, meu filho, não és, né? Mas aí... Choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não distingue o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Mas aí eu vou pegar um outro lado, Raí. Nasceu no Brasil, filho do Brasil, tem que ter coragem, fazer o quê? Agora, os que não são enxergados nunca e que continuam não sendo enxergados, esses é que tem que enxergar. Porque a gente aí tem um leito esperando, tem alguns que vão ficar ali. Olha os manauaras lá. Mas aí, Rec, eu vou pegar um outro lado, tá? Um apoiador ou uma pessoa que o presidente gosta muito, Siqueira Júnior, da Rede TV. Apresentador em rede nacional, transmite lá do Amazonas para o Brasil inteiro. Ele desdenhava do coronavírus.
Dizia que não era nada. Mas eu não estou desdenhando. Não, mas ele desdenhava. Tu não está desdenhando. Ele desdenhava. Eu não digo que é gripezinha, essas coisas. Ele desdenhava. Ele ia na linha do presidente, que era uma gripezinha, que não tinha que fechar nada. Ele está com coronavírus. Ontem ele deu uma declaração para o programa nacional que ele apresenta na Rede TV e disse o seguinte, Rec, não desdenhem do coronavírus como eu fiz. É isso aí. Quando a água bate no queixo... Mas aqui não se desdenhou. Nós somos o estado que menos casos tem fazendo a relação número de habitantes e número de mortos. Só que aí eu te pergunto o seguinte, Rec. Pergunte. Tu é uma pessoa experiente. E já me chamou de velho. Não, experiente. 35 anos de chefe de esporte. Tudo bem lá em casa. Que bom. Vamos lá. Nelson Teich, ministro da Saúde, hoje, com os números atuais. Está meio perdidinho também. Ele diz o seguinte... Não é possível iniciar liberação do isolamento com a curva em franca ascendência. Então, ele já está discordando de quem está começando a liberar. Dentre os quais o Rio Grande do Sul, que antes o governo, não, exceção o ministro Mandetta, o governo criticava o Rio Grande do Sul porque fechou. Outro que mudou o discurso, tipo o presidente. O presidente disse que a culpa é dos governadores, dos prefeitos, porque tinham liberdade dada pelo STF. Que a conta era dos governadores e dos prefeitos. Mas aí ele diz que não é possível começar essa liberação. De certa forma, no Rio Grande do Sul, fazendo a distinção por regiões, fazendo toda uma análise científica, está se iniciando uma liberação. O comércio de Porto Alegre, da região metropolitana, vai poder abrir a partir de determinações dos prefeitos, é bem verdade. Mas pode abrir que antes não podia. Aí o ministro disse, ele já está no governo, já está há um tempinho, hein, já assumiu há mais de semana. Ele insiste que ainda vai fazer uma análise por regiões, mas ele vai esperar acabar o coronavírus para analisar? Por exemplo, a nossa região sul, que se apregoou que seria a pior em função do clima, é a melhor. Os 3 menos infectados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na relação número de habitantes e mortes. Porque não adianta nada a gente ficar dizendo, mas lá no Piauí, bom, Piauí é desse tamanho. E aí o seguinte, Rec, uma matéria da Agência Brasil que é ligada à EBC, que é um órgão oficial do governo federal. Segundo a EBC, até anteontem, então, com 45 dias aí da pandemia, segundo o painel de leitos e insumos do Ministério da Saúde, até o momento, até aquele dia, então pode ter mudado um pouquinho esse número, foram repassados pelo governo federal para os estados 20 respiradores. Não é 20 para cada estado, é 20 no total, segundo o próprio governo federal. Eu não entendo mais nada. Diziam que a gente estava equipando os estados, estávamos... Você fez um monte de hospital de campanha e coisa... Mas segundo o próprio governo federal, de dinheiro do governo que foi comprado e depois repassado, foram 20 respiradores para o Brasil inteiro, não dá nenhum por estado. Vamos fazer um intervalo até que a Mariju acerte bem o equipamento aí, para que a gente possa entrar no ar e não ter nenhum problema de continuar a entrevista. A Mariju, segura só um pouquinho e nós vamos conversar com a Mariju Maciel, que é uma das maiores especialistas nessa relação jogador, dirigente, confederação, leis trabalhistas, os dirigentes querendo se aproveitar de uma lei proposta por uma sugestão feita por um deputado baiano, um projeto de lei. Projeto de lei, né? Por enquanto, sugestão, debate e tudo mais, em relação ao Profut, para empurrar o pagamento lá para frente dos clubes, já colocaram, como disse o Romário, um jabuti para fazer a rescisão de contrato pela metade, agora tem que pagar o contrato inteiro quando se rescinde o contrato. Já voltamos. Mandar um abraço para o Lauri Corbellini, mandar um abraço para o Jaime Bilhalva, para o João Padeiro, e lembrar que hoje é aniversário do grande Rivarola. Tem mais de 50, acho que é 54. 55, é a minha idade, tem um a menos que eu. Grande Rivarola, zagueiraço que jogou ao lado do Adilson e meteu muitas faixas daquele super Grêmio de... Bom, ele chegou depois, né? 94 ele não estava na zaga. Era Paulão e Aguinaldo. 95 ele já estava. 96 permaneceu. 97 não sei se ainda estava. Acho que não estava mais. 97 eu acho que ele saiu junto com o Filipão. Mas 95, 96 o grande Rivarola meteu faixa aqui no Grêmio. Mariju Maciel, que é advogada trabalhista e advogada também no direito esportivo, aí acompanha a carreira de muitos atletas, organiza a vida de muitos atletas e tudo mais, atua do pequeno ao grande, assim, com a mesma presteza. O que você achou dessa última proposição do deputado baiano
e, como disse o Romário, do Jabuti, que incluíram na proposta aí para empurrar com a barriga o pagamento do Profut. Rec, prazer estar falando contigo nesse momento tão difícil, né? Eu vejo com muita tristeza e com muita perplexidade, porque o deputado Arthur Maia, ele se aproveitou de uma situação para, no meio de um projeto de lei emergencial que buscava alternativas para o momento que a gente está passando, incluir disfarçadamente uns jabutis que tiram direitos absurdos dos atletas. Então, eu lamento muito esse tipo de atitude, porque o PL, como é um PL de urgência, ele não passa por comissões, ele foi aprovado para que não tivesse um estudo aprimorado dele, exatamente porque a ideia dele era a suspensão do Profut, e aí no meio disso entraram os chamados jabutis, tirando direitos absurdos dos atletas, o que é muito triste. Bem, essa de diminuir para 50% seria retroceder, né? Porque isso já era assim. Eu me lembro da primeira celeuma que eu acompanhei, e aí a gente tomou conhecimento da lei, foi no caso Dunga. Quando Sim. o Dunga foi receber, não, nós te pagamos metade, está aqui, e está aqui tua indenização conforme previsto em lei. Mas era a lei, era a lei. Sim, né? era a lei. Mas mudou isso aí, né? É que o que é importante é tu entender por que ocorreram as mudanças, né? O atleta, diferente de um trabalhador comum, ele, via de regra, não presta serviço na sua cidade, né? Então, pega a sua família, transfere de cidade, matricula filho em colégio, loca apartamento, pensando no cumprimento desse contrato. E também, outra coisa que é bem importante, é que um trabalhador comum, se hoje tu não estiveres feliz no teu trabalho, tu pede demissão, paga um mês de aviso prévio. O atleta, para ir embora de um clube, ele tem que pagar 2.000 vezes o seu salário. Então, tu imagina, um atleta que ganha R$1.000, 2, que é o piso do Rio Grande do Sul, para ele ir embora, ele tem que pagar R$800.000. Então, essa disparidade, ela é absurda. Então, quando se previu que a cláusula compensatória seria, no mínimo, um contrato inteiro, o objetivo foi exatamente dar segurança para aquele atleta que tira a sua família da sua cidade para cumprir um contrato, que este contrato seria cumprido. Então, não se dá nada mais do que um cumprimento salarial, contratual. Era esse o objetivo. E aí vem o deputado agora e passa para 50%, e o mais incrível é que no finalzinho diz assim, inclusive nos contratos já em vigor. Quer dizer, ele ainda, a lei não retroage nunca, né? Então ainda ela é prejudicial, a lei não retroage, salvo em benefício do trabalhador. Então ele quer ainda que para as pessoas que já combinaram que seria 100%, retroaja, o que é um absurdo. Porque aí, né, Rec, essa ideia, acredito eu, né, Mariju, e inclusive deixar isso explícito nesse projeto de lei, é para que os clubes possam demitir agora e não a partir de agora, para uma nova renovação, é para que eu pegue o contrato que eu estou pagando até agora e que eu possa rescindir ele com 50%. É nessa linha, inclusive, o pensamento dele, né? Exatamente. E o pior, né, ele ainda diz o seguinte, que o pagamento dessa multa, ela não poderia ser imediato. Por exemplo, se ele fizesse um contrato por 5 anos e cumpriu meio, e agora pela pandemia o clube resolve parar de pagar. Ok, paga 50% mês a mês, até fechar os 5 anos. Então, tu imaginas o absurdo, mas ele também altera coisas absurdas. Porque, assim, hoje nós temos uma previsão legal no artigo 30 da Lei Pelé, que o contrato do atleta profissional tem período mínimo de 3 meses. Ele pede alteração para que possa ser contratado por 1 mês. Então, tu imagina a insegurança de um profissional que no ano vai trabalhar 1 mês. E sabe o que é? E aí é o acumulado da obra, né? Porque alguns querem consertar um problema que vem de muitos anos nos clubes. Por exemplo, para contratar jogador de futebol, o cara não pode ser um aventureiro, ele tem que ser um expert.
Não pode botar um Exatamente. matungo no departamento de futebol que vai contratar um cabeça de bagre que devia jogar num clube menor. Né? Porque também o próprio cara já está forjado para isso. Ele já está consciente de que ele não pode nem jogar naquele clube. Mas ninguém botou um revólver na cabeça do jogador para ele vir. Trouxe para cá, aguenta. Né? O problema é quantificar, né, Mariju? Se o dirigente fizer... Tu sabes, Rec, que eu tenho uma situação até de um clube nosso, gaúcho. Eu fui fazer a rescisão de um atleta. Um atleta foi contratado por um clube, um dos melhores clubes Só nossos. deixa eu pedir respeito antes, respeito não, perdão pela falta de respeito. Matungo, que eu disse, as pessoas entendem. É que quando a gente usa uma expressão... sem dúvida. Quando a gente usa uma expressão muito chula, são todos profissionais. Claro, Mas o sim. dirigente tem que ter competência para aferir o tamanho Exatamente. desse profissional para não fazer cacaca e para não ter que depois forjar leis futuras para corrigir o que ele fez de errado. Né? Exatamente. Eu estava te contando, eu fui fazer uma rescisão de um atleta há alguns anos atrás, num dos maiores clubes nossos, tirando a dupla Grenal, e o dirigente sentou na mesa, eu estava com o atleta, e ele olhou para o atleta e disse assim: tu ainda queres ganhar alguma coisa? A gente te contratou e tu não joga nada, tu é muito ruim. Bah, dando moral. O menino baixou a cabeça, me deu uma sensação assim horrível de que grossura pena. aí. E eu olhei bem para esse dirigente e disse: e tu és o quê? E ele disse: não lhe entendi. Eu disse: porque se o meu cliente é ruim e eu discordo de ti, tu és péssimo, porque foste tu que contrataste ele. Então, se tu não tem capacidade de avaliação para contratar o atleta, se tem alguém que é incompetente aqui, és tu. Né? Então, o que acontece é isso. Os atletas são contratados, se não dão a resposta que o clube entende que era a que ele esperava, vai embora. Né? Ok, vai embora, mas vamos respeitar a lei. Paga o que foi acordado. E o que este deputado tenta é, mais uma vez, tirar direitos. Não é o único projeto, tá? É que nós estamos lutando também contra um projeto que está tramitando. Só para te ter uma ideia, há um projeto do deputado Pedro Paulo, transformando que o atleta possa ter 80% do seu salário pago como direito de imagem. Bah. Então, tu imagina, não teria férias, 13º, fundo de garantia, nada. 80% seria pago como direito de imagem. Ou seja, cada vez mais os deputados com o lobby dos clubes cedendo a essa pressão e cada vez mais essa classe completamente abandonada. Eu tive uma discussão com o deputado Arthur Maia, porque ele botou na sua rede social que, segundo o relatório da CBF, a média salarial dos atletas é de R$ 5.200. E aí eu questionei para ele de onde ele tinha tirado essa informação. Chutou. Não, e ele me disse, do relatório. E aí eu botei: deputado, o relatório diz que 55% dos jogadores ganham até R$ 1.000. E 33% ganham de 1.000 a 5. Então, nós temos aí 88% ganhando menos de 5.000. E desses 88, 55 ganhando 1.000. Como é que o senhor fez essa conta? E aí ele não me respondeu mais. E esses outros 12, só por curiosidade, Mariju? 4% em cima de 5 a 10. Se eu não me engano, 3% de 10 a 15 e 2% acima. Então, quem ganha bem mesmo, né? Nada contra, por causa de, quisera eu ganhar de 10 a 15. Mas quem ganha bem mesmo, acima de 15, são 2%. Quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente está chutando. Não, eu peguei aqui a imagem do relatório que a Mariju me ajuda. Postou nas redes sociais, inclusive. Foi nada. Vamos lá, até R$ 1.000, 55%. Isso. De 1.001 a 5.000 é 33%. 33%. Aí tem aqui no relatório, dá um salto de 10 mil a 50 mil, tem mais 5%. Aí entre 10 e 50 mil.
4%, ele volta aqui para entre, vamos ver, não, ele está invertido, vamos ver, 5 a 10 mil é esses 4%. 4%. Aí nós vamos já lá, fechamos vamos 92%. Vamos para os números maiores. Isso aí. Deixa eu ir ao contrário, porque o relatório aqui está meio confuso. Então aqui, ó, vamos para esclarecer bem. 55%, até R$ 1.000. Miséria. R$1.000. É o que ganha o povo brasileiro na sua grande maioria, mas é uma merreca. Sim. 33% De 1.000 a 5. De 1 a 5, dá 88. Mas De 10 a 50 mil dá 5 e de 5 a 10 mil, 4. Então, 9, 42, 97. Tem 3% aí. 3%. Aí tem 1% que está entre 50 e 100, 1% de 100 a 200 e 1% de 200 a 500 mil. Parei, 50 e 100, 1%? Entre 100 e 200 mais 1% e de 200 a 500 mil mais 1%. De 200 a 500? A 500. E não tem ninguém ganhando mais de 500? Nesse relatório... Deve ter 0,2. Olha, no Flamengo, 500 mil é saláriozinho de meia boca. Isso aqui deve ser CLT. Ah, bom. Não Provavelmente sei. CLT, porque o resto é direito de imagem, né, Mariju? Esse é o grande problema, é que o pequeno, né? Tu não vai encontrar direito de imagem aqui no interior, na divisão de acesso, né? Na segundona, é aquilo ali. E lá o grande, sim, os valores... Se bem que eu vou te dizer assim, hoje nós temos grandes clubes que não têm mais direito de imagem. Tá? Até porque para poder a cláusula penal, a cláusula indenizatória ser maior, está tudo realmente na carteira. Tenho atletas no Corinthians que tudo está na carteira, atletas em clubes bem grandes com tudo na carteira. Então não é mais uma realidade tão unânime o valor do direito de imagem. Não, mas eu vou dizer uma coisa, é uma cara de pau propor 80% do direito de imagem, se a gente já sabe que é para driblar o fisco. Exatamente. Quem faz as leis quer driblar as leis. Isso é muito triste, porque é o que eu te disse, assim, isso não reflete no grande, isso reflete no pequeno, que vai ser contratado ali por 2.000 e ele vai ganhar, tu imagina, 1.600 de imagem e 400 na carteira? Nem poderia, se a gente pudesse, eu tô fazendo uma coisa folclórica, porque não pode ninguém ganhar menos que um salário mínimo, mas isso vai só dar formas de mais uma vez se burlar. Então, é muito triste. O que mais me decepciona é aproveitar um momento tão excepcional da vida de todo o mundo, literalmente, né? Para botar jabutis em projetos de lei emergenciais. Isso é uma vergonha para um país. O Mariju, o presidente Romildo, inclusive, disse que o momento é inoportuno. Ele concordou com a tese de vocês aí, que lutam para que se trate isso num debate muito mais amplo, que não seja totalmente de um lado, mas nem o outro no canetaço, no meio de uma discussão que não tem nada a ver com os atletas, é a sobrevivência dos clubes que o governo já está muitas vezes segurando a bronca aí, empurrando. Aí quiseram tirar mais um pouco também dos profissionais. Agora, em relação à redução dos salários, o que está certo e o que está errado nisso que os clubes estão fazendo? O Vasco da Gama, por exemplo, não pagou nada esse ano ainda. Nada. Imagina. É que assim, Rec, a gente tem que entender que é um momento difícil. Isso, eu tenho conversado com os atletas que eu represento, eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto eu estou trabalhando nessa quarentena, o meu telefone não para. E quando os meninos dizem, não é justo cair em cima de nós, claro que não, e eu mais do que ninguém defendo que não. Mas, em algumas situações, a gente vai ter que driblar a pandemia, ou seja, não dá para pagar agora o salário, ok, vamos reduzir 20% e jogar lá para o final quando recuperar. Tem coisas que só o judiciário vai nos dizer, né? É possível redução a mais de 25%? Eu entendo que não, de jeito nenhum. Eu entendo que o limite seria os 25% e ainda com uma discussão muito grande em cima da constitucionalidade, tá? Mas negocialmente eu acho que poderia ser plausível que os atletas negociassem uma diminuição para depois uma reposição, não que se abra mão. O que é bem importante te dizer é que os clubes estão fazendo o seguinte,
olha, nós vamos suspender o teu contrato, tu vais para casa receber do governo, mas está aqui a tua planilha que tu tem que fazer de preparação física todo dia. Isso não é suspensão de contrato. Se eu tiver que cumprir uma agenda de preparação física, eu estou trabalhando. Eu não estou com o meu contrato suspenso. Então, o que a gente está vendo na prática é o uso indevido das nomenclaturas e dos institutos jurídicos para, mais uma vez, driblá-los. Eu não vou te fazer a mesma pergunta que já fiz ontem na Rádio Grenal para o doutor Décio Neuhaus, porque a resposta vai ser a mesma. Eu, para tentar dar de advogado do diabo, eu disse, está bem, mas o jogador que faz de conta, aquele jogador malandro que vem para cá, faz um bom contrato, sabe que não tem essa bola toda e fica encostado. Bom, tem meios de rescindir o contrato. Se ele der cabo a isso, né, é bem lógico o que ele respondeu. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho, né, Mariju? Sem dúvida. Eu tenho dirigentes que me ligaram agora, acho que faz uns 3 dias, que eu estava conversando com um dirigente e ele me disse, doutora, ele veio para cá como grande contratação e não fez um gol. E, tudo bem, mas e aí? No contrato dele dizia que se ele fizesse mais gols, tu vinculou o contrato dele. Por que a senhora não dá um livro, a bola não entra por acaso? Eu digo, olha, diretor, tu precisa estudar a lei, porque tu não contrata alguém para fazer gol. Tu tem uma expectativa que ele faça. Então, da próxima vez, tu faz um contrato diferente. Né? O teu advogado senta e faz um contrato de produtividade. Tu paga um salário X a ele e cada vez que ele fizer 2, 3 gols, tu dá um bônus. Então, o que está faltando é o teu jurídico, talvez pensar num contrato de produtividade que não é ilegal. Não é ilegal. Eu posso sim fazer um contrato padrão, oferecer um salário X e bonificar o atleta caso ele tenha uma produtividade que eu entenda plausível. Muito bom, Mariju Maciel. Como sempre aí, atenta a todos os detalhes. Continue aí na sua folga forçada e trabalhada, ao mesmo tempo que está o tempo inteiro no celular, né? Ninguém mandou aderir à modernidade, podia ficar só assim, né? É verdade, mas eu quero acabar te dizendo que de todo a gente está muito feliz, porque pela primeira vez nós estamos conseguindo mobilizar os atletas para que eles entendam a força que eles têm. É isso aí. Nós já temos quase 2.000 assinaturas para bloqueio desse projeto de lei. Nós já temos o deputado Júlio Ribeiro a nosso favor, nós temos reuniões marcadas com outros deputados, nós estamos conseguindo que os atletas percebam que eles são a figura central do futebol. Sem atleta não tem futebol. Então, se eles têm um poder, que eles possam usá-lo. E eu estou com muita felicidade vendo os atletas participando disso, assinando baixo-assinado, dando a cara a bater e lutando pelos seus direitos. Só para entender definitivamente esse negócio de multiplicar por 2.000. Eu achava que isso era cláusula de rescisão para vender para dentro do Brasil. Por exemplo, ganha 5.000, multiplica por 2.000, é o passe fixado. Não. Para o jogador sair de um clube, ele também tem que pagar essas 2.000 vezes? Exatamente a mesma cláusula se ele fosse embora. Se ele fosse embora para um outro clube. Se ele quiser rescindir o contrato, ele não quer mais jogar futebol, quer rescindir o contrato, tem que pagar multa. Então, tu imagina, eu sempre cito isso para te ver como as atletas perdem a oportunidade e eu já tive isso. Eu tinha um atleta que ganhava ali 1.500 e tinha ido muito bem num clube do interior. E ele teve proposta para ir ganhar 10.000. Tu sabe o que é para um atleta que ganha R$1.500 poder ganhar 10.000? Mega Sena. Era a mudança da vida dele, era a mudança da família dele, era tudo que se precisava. O clube cobrou para ele ir embora 600.000. Como é que um atleta que ganha 1.500 paga 600? Não conseguiu pagar. O clube que tinha interesse em contratá-lo disse que se tivesse que pagar os 600.000 não tinha mais interesse e seguiu ele com a vida lá no interior, ganhando R$1.500. E hoje eu vou te dizer que ele está jogando, se eu não me engano, a divisão de acesso.
Quer fazer ligeirinho? Então, rapidinho só, Mariju. 10 segundos. Essa questão que os clubes estão fazendo de negociar os contratos, especialmente direito de imagem, eles têm que pagar lá na frente ou dá para negociar de não receber nesse período? O que a lei prevê e o que você defende nos seus atletas? É boa. Eu defendo a inconstitucionalidade do artigo 503, tá? Que é a diminuição salarial. O salário é irredutível pela Constituição Federal, é um direito constitucional. Então, eu entendo que se pode negociar uma reposição, mas uma diminuição, o salário é irredutível. Valeu. Obrigado, Mariju. Certo, um prazer. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço. Um abraço, prazer é todo nosso. Mariju Maciel, uma das grandes advogadas do Brasil, aí, defende grandes jogadores, já está na linha. O nosso amigo Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, do multicampeão. Muito bem, estamos de volta. Alexandre Maier. Está com muita saudade do futebol, Alexandre? Boa noite, seja bem-vindo. Já está fardado. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Já estou fardado aqui, estou pronto para o que der e vier, como diz o hino do Grêmio. Com muita saudade do futebol, das nossas resenhas, de poder estar aí no estúdio com vocês, aí, inclusive, e da nossa audiência também, né? Para quem eu mando um abraço. Em especial os meus amigos aí que estão assistindo aí, a turma do Multicampeão lá, nossa turma que está aí também há muito tempo sem se encontrar pessoalmente. Muito bem, olha aqui, ó, já vou começar meio a queima-roupa aqui, porque o tempo ficou curto, nós tínhamos um assunto muito importante com a Mariju Maciel, você também é bom advogado, sabe disso. Agora, em termos... Eu estava escutando ela. Em termos de jogador de futebol, de disputa de posição, né, eu quero pegar a deixa aí, você emprestaria o Mediolaro ou colocaria ele como segundo e se livraria do resto? Olha só, Rec, eu te escutei hoje de manhã sobre esse assunto, aliás, fiquei sabendo dessa situação no teu programa da rádio pela manhã. Veja, assim, ó, salvo se existe alguma questão disciplinar ou extracampo ou qualquer que seja que não conheçamos, e de fato eu não tenho nenhuma informação sobre isso em relação ao Mediolaro, se nós vamos examinar só a qualidade de jogador, parece uma péssima notícia. Na minha cabeça, em 2020 seria o ano para o Mediolaro ser o segundo goleiro, ser a primeira opção depois do Vanderlei, e fazer uso dessa condição para estar pronto em 2021, talvez até para ser o titular, já que é um jogador de seleção olímpica e tal, e pelo menos havia no calendário desse ano Olimpíadas que não há mais, né? Então, assim, ó, eu considero uma má notícia. Teriam outros tantos jogadores na frente dele para ir embora, na minha opinião. Lamento a saída dele. Mas sabe o que é a justificativa? Você ouviu o preparador de goleiros? E ele foi muito claro. É para vê-lo jogar. Talvez dê certo isso, né? Porque em alguns casos os jogadores voltaram mais maduros dos empréstimos, né? Já aconteceu, né? O caso do Tinga, por exemplo, né? O Tinga que depois acabou fazendo mais, idolatria lá com o Internacional, se identificou, mas antes no próprio Grêmio, ele teve uma temporada emprestado ao Botafogo e na volta do empréstimo ao Botafogo ele voltou para ser um jogador já mais protagonista do Grêmio. Estou lembrando de um de tantos exemplos assim. Mas assim, ó, olhando os goleiros que o Grêmio tem, na minha lista por meritocracia, o meu titular seria o Vanderlei, o reserva imediato seria o Felipe Mediolaro e eu tentaria me livrar de alguns dos outros. Tem o Breno também, né? Que a gente não conhece bem porque eles não aparecem, né? De repente. Mas aí o Breno na fila. Claro, mas aí na fila o Breno estaria atrás do Mediolaro, né? Pois é. Essa é outra coisa que se discute dentro do próprio Grêmio. Por que o Mediolaro, na hierarquia, está atrás do Breno? Hoje ele é o quinto goleiro, né? Eu não tenho resposta para isso. Que o Júlio César, não sei dizer. O Júlio César vai sair. Essa proposição aí do Arthur Maia, o PL, como chamou a Mariju Maciel, o projeto de lei que está se desenhando ainda, né, para ser lançado à discussão. É que assim, ó, o grande problema em relação ao que nós estamos vivendo no Brasil é que quando as pessoas trazem muitas certezas, eu já começo a desconfiar. É um momento de muita incerteza. Por exemplo, eu na semana passada e retrasada estava muito animado que o futebol europeu ia voltar. E se dizia lá da Alemanha, vai voltar a Bundesliga, o Bayern está voltando a treinar, não sei quem está voltando a treinar. E hoje não, isso faz o quê? Uma semana, 10 dias, e nesse curtíssimo período mudou completamente o cenário na Europa. O Campeonato Francês foi encerrado,
Campeonato Belga foi encerrado, já tem um monte de liga nacional do Ocidente Europeu que está discutindo o encerramento das competições no estágio em que pararam. Tá? Então, assim, bom, aí tem as questões também que a doutora Mariju estava debatendo aí, questões de natureza contratual, laboral, enfim, da relação com os jogadores. É um momento extraordinário, assim, né? Não sei, é difícil ter respostas mais fechadas, assim, para essas coisas tão imediatas. O fato que me preocupa, agora voltando aqui para o Rio Grande do Sul, fugindo um pouco da tua pergunta, é que aparentemente, assim, nós não tínhamos nenhum plano, assim, para se caso isso acontecesse aqui durante esse nosso campeonato. Acho que, de algum modo, o futebol gaúcho subestimou a velocidade dos acontecimentos, assim, que não é privilégio nosso, né? Também a CBF talvez tenha feito a mesma coisa, né? Pois é, para finalizar, tem que voltar o gauchão ou não? É que assim, eu acho assim, se não tem uma posição de acordo e de convergência absoluta, unânime, sobre o que fazer ao terminar, não tem outra saída. E também, tipo, a situação de voltar é uma questão econômica também, né? Tipo, tem uma parte dos clubes que depende da última cota, da última parcela de cota de TV que precisa ser paga, e ela só vai ser paga se os últimos jogos forem jogados e entregues à televisão com produto. É simples assim. Porque o que acontece, né? Tipo, como é que tu cobra da televisão? A televisão diz, eu não posso te pagar porque o patrocinador não me pagou. Se o patrocinador me pagou, eu não tenho dinheiro. E se não tenho dinheiro, o clube não fecha as contas. Então, é difícil, assim, vai ser um final melancólico de campeonato, provavelmente, campeonato com o portão fechado, porque fechar o portão, vamos entender, tira um pouco o sentido do espetáculo. Na NBA, quando se discutiu lá, vamos fechar os ginásios aqui e jogar fechado para televisão, os principais astros da NBA disseram, não vamos coisa nenhuma, tipo, NBA sem público não tem, é treino, aí não é jogo, não vale a pena, né? Mas aqui nós temos uma questão diferente aqui, né? Que é uma questão de uma dependência maior dos contratos de televisão em relação ao que talvez eles tenham lá, né? Tem outras fontes de receita que a gente não tem aqui e tal. Então, eu acho que vai ser uma melancolia, talvez, mas que talvez dela não nos escapemos, né? Não me anima muito a ideia de um final desse modo, né? Como futebolista, como alguém que adora e que vive e que respira futebol também, mas eu tô achando que não haverá outra saída. Um abração, Alexandre. Um abração, desculpa o atropelo aí. Tamo junto. Dali Grêmio, fica em casa. Aí, Dali Grêmio, fica em casa, é um bom peixe, né? Parece que até estudou jornalismo. Finaleira. Finaleira, então, Rec, ainda aguardando manifestação do prefeito Nelson Marquesan Júnior em relação, já repercutindo as determinações novas do governo do estado, que, por exemplo, liberam que os prefeitos decidam sobre o comércio na região metropolitana. O decreto de Porto Alegre é vigente até hoje e deve ser renovado com algumas modificações, mas ainda não foi publicado pela prefeitura. Terça-feira, o governador se reúne com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Quarta-feira, o presidente da federação se reúne, tudo teleconferência, com os clubes do Gauchão. Até amanhã, programa normal.